Olá, amigos do canal Teu Reino. Sejam bem-vindos a esse vídeo. Hoje vamos falar da história do apóstolo e evangelista Mateus. Não se sabe muito de sua vida, pois são poucas passagens mencionadas na Bíblia. De qualquer forma, exploraremos essas passagens e o que o apóstolo tem a nos ensinar. Mateus, ou Matitiahu, em hebraico, que significa dádiva de Deus, foi um dos 12 apóstolos de Cristo na expressão greco-romana, ou um dos 12 judeus messiânicos do Mashiach na expressão hebraica. Segundo a tradição antiga da Igreja, ele é o autor do primeiro dos 3 evangelhos sinóticos. Os outros 2 são Evangelho de Marcos e de Lucas, escrito por volta do ano 60 a 65 d.C. Mateus, também chamado de Levi, era filho de Alfeu, conforme os evangelhos de Marcos no capítulo 2, verso 14, e Lucas, capítulo 5, verso 27. Antes de ser chamado para seguir Jesus, Mateus era um coletor de impostos do povo hebreu, espécie de servidor público da época. Durante a dominação romana, alocado em Carfanaum por ordem de Herodes Antipas. Sua profissão não era bem vista entre o povo judeu. A pessoa era desprezada pela comunidade por não apenas estar servindo o opressor, mas por facilmente burlar o sistema, enchendo seus próprios bolsos ao explorar o povo. Lembramos de Zaqueu, da mesma profissão, como chefe dos cobradores de impostos. Ao se arrepender, resolveu restituir por causa dessa prática. Ser um coletor de imposto era equivalente para a comunidade judaica a um goim, ou seja, um gentio, não judeu, pagão, aquele que não é um de nós, ou aquele que está fora do povo da aliança de Deus. Ao relacionar-se com esse grupo, Jesus havia cruzado a linha de tolerância judaica, onde esse grupo não deveria nem mesmo receber ensinamentos sobre a lei de Deus. Por isso, Jesus foi criticado pelos religiosos ao vê-lo à mesa com os publicanos e pecadores. O mestre respondeu: "Não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento." Lucas 5, 29. Como foi chamado de Mateus? Se deu enquanto estava trabalhando. Saindo daí, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e lhe disse: "Siga-me." Ele se levantou e seguiu Jesus. Mateus 9:9. Depois, Mateus preparou em sua casa um grande banquete para Jesus. Estava aí uma numerosa multidão de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com eles. Lucas 5, 27 ao 29. A autoria do Evangelho. A tradição antiga atribui a Mateus, e que teria escrito o Evangelho em hebraico, especificamente para o público judeu. O objetivo é mostrar para sua comunidade judaica que Yeshua deveria ser reconhecido como o Rei Messias, aguardado que cumpriu aquilo que Deus falou acerca por intermédio dos profetas da antiga aliança. O livro inicia com o registro da genealogia de Jesus, a partir de Abraão, ligando-o com o fundador do povo judaico e a sua linhagem real, e assim cumprindo muitas profecias da antiga aliança mencionadas no evangelho de sua autoria. Por que Jesus escolheu Mateus? Se encontra em Lucas 6, 15. Jesus conhece os corações das pessoas. Provavelmente o mestre viu em Mateus um sincero e genuíno judeu e um futuro potencial emissário das boas novas, que não retrocederia registrado na passagem de João 6:66, após Jesus peneirar a multidão de discípulos com o discurso, considerado duro, o do comer da sua carne e beber do seu sangue. Como foi a morte de Mateus? Há uma crença tradicional sobre as atividades de Mateus após o Pentecostes, em que diz que, nos 15 anos após a ressurreição de Jesus, ele pregou na Palestina,
e depois conduziu campanhas missionárias em outras nações, e que ainda teve morte natural na Etiópia ou na Macedônia. No entanto, essas histórias não possuem comprovação histórica confiável. O que aprendemos com o chamado de Mateus? O termo Messias é um assunto para qualquer judeu, independente dos tempos ou épocas, bastante esperado e extremamente sério para não se confundir com o falso, o anticristo. O custo era muito alto para ele, pois contraria muito o formato religioso tradicional que Jesus classificou, na época, como o odre velho que não podia receber o vinho novo. A fé no Messias Jesus, Mateus 9:17. Jesus frustrou a expectativa judaica que esperava um Messias guerreiro com espada desembainhada, montado num cavalo, conforme Apocalipse 19. Um rei libertador de Israel do jugo romano. Veja como era difícil reconhecer Jesus como Messias aguardado. A passagem de João Batista na prisão, quando enviou o seu discípulo e mandou perguntar ao mestre se ele era aquele que havia de vir ou se esperaria outro. E outra passagem, quando os discípulos perguntam em Atos 1, verso 6, também Mateus 24, verso 3. Mateus abandonou o lucrativo e desonesto ofício de cobrar impostos ao decidir seguir Jesus. Além de receber uma nova vida e um novo propósito, ele passou a ser uma pessoa aceita. Jesus disse que, será que quando o Filho do Homem vier à terra, encontrará fé? Na época do apóstolo Mateus, seguir Jesus era necessário romper com a sua tradição religiosa, pois Jesus nunca se ajustará a qualquer formato religioso, porque nenhum sistema religioso é grande o bastante para contê-lo e nem cumprir perfeitamente toda a vontade dele. Assim, devemos ser cuidadosos para que o nosso coração não se torne tão duro, cauterizado, e nos impeça de aceitar a mensagem de mudança de vida trazida por Jesus e ensinada pelo Espírito Santo.